estar aqui com vocês. Que bom poder estar presente aí com vocês, mesmo distante, mas próximos aqui virtualmente. Eu sou Silvana Andrade, venho dar sequência hoje à série Minha História. Sou a terceira, é a nossa terceira semana. Já tivemos a primeira com o Rafael, a segunda com a Sandra e eu vou dar sequência. Se você ainda não assistiu, aproveita, verifica esses vídeos aqui no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém que pode estar assistindo e está precisando de uma palavra, tá? Os nossos cultos continuam online às quintas-feiras, às 20 horas aqui no nosso canal, no domingo às 18 horas e às 10 aqui na nossa igreja. Se você puder vir, vai ser muito bom, você vai ser muito bem-vindo, viu? Bom, quero compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida e que Ele também pode fazer na sua, porque nosso Deus ainda é o mesmo. O mesmo que operou milagres na minha vida pode operar na sua também. E trabalhar naquele teu sonho que talvez você até esqueceu, achou que Deus não vai se importar com ele. Eu estava prestes a me casar, faltavam exatamente aí 6 meses para o meu casamento. E eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Aquela que toma insulina várias vezes ao dia, várias picadinhas. Justo eu que morria de medo de agulha. E agora? O que fazer? Eu perdi o chão, eu fiquei muito abalada e questionei Deus, sim, porque eu sou humana, eu tenho fé, mas eu sou humana também. Questionei Deus, poxa, como? Eu estou na tua casa, eu sou sua serva, uma doença dessa chegar até mim, eu não me achei digna, né, de receber esse diagnóstico. Mas Deus sabe de todos os propósitos, Ele é o controlador da nossa vida. Faltavam 6 meses para o meu casamento e era uma série de coisas que eu tinha que me adaptar, novas rotinas na questão da alimentação, muitas coisas que eu tinha que me adaptar. Entre elas, eu ouvi de alguns médicos que seria praticamente impossível engravidar. Mas como eu já estava prestes a casar, eu falei, eu vou deixar isso para depois, já tem muita coisa para eu estar me preocupando, agora eu não vou dar o foco nisso. Eu vou pensar em outras coisas, vou tentar ficar bem e depois eu vejo quando chegar a hora de formar uma família, aí eu verifico isso. E assim foi. Casamos, eu tive vários problemas com relação a diabetes. A fase inicial é bem complicada, eu fui várias vezes para o hospital, tomei vários tipos de medicamentos, até que constataram que meu pâncreas tinha parado de funcionar. Era um órgão morto dentro de mim. E me disseram, olha, você vai ter que ser amiga da insulina, eu vou ficar refém da insulina. E aquilo me assustou, mas eu falei, bom, se é para ter uma qualidade de vida, então vamos encarar, né? Se é para amenizar o meu sofrimento, vamos encarar. E assim foi. As idas e vindas do hospital eram constantes e aquela era a minha nova realidade. Ou eu ficava chorando, ou eu me acostumava e tentava fazer daquele limão uma limonada. O tempo foi passando, né? Quando nós tínhamos já 3 anos de casados, eu comecei a pensar que eu queria ser mãe. Aquele sonho antigo de ter um filho, de ter uma família, começou a pairar pela minha cabeça. E eu pensei, bom, eu vou tentar, né? Como foi bem no início que eu ouvi dos médicos que eu não poderia gerar, falei, de repente agora as coisas melhoraram, mas eu continuava tomando insulina, não tinha mudado nada, a diabetes continuava até mais alta do que antes, no início. Eu fui em vários médicos e todos me disseram a mesma coisa, você é louca. Se você fosse arriscar numa gestação, você corre risco de vida, seu bebê corre risco de vida, você pode nem sequer segurá-lo nos seus braços, ele pode viver pouquíssimas horas. Eu fiquei bem assustada, eu falei, não é possível, eu fui em outro médico. Eu fui em acho que uns 5 médicos, todos falavam a mesma coisa. Até que uma virou para mim, me sentou de frente para mim e disse, olha, você é maluca, você não precisa passar por isso. O seu filho pode viver poucas horas, pode nascer com os órgãos expostos, você pode morrer logo na sequência, ele também, então é um risco desnecessário. Eu ouvi aquilo de cabeça baixa, porque eu sou humana, fiquei bem assustada e eu disse a ela, olha, chorando, né? Eu disse, doutora, eu entendo o que você está me dizendo, mas eu confio em Deus. E se Deus permitir que eu seja mãe, Ele vai me dar as condições, Ele vai realizar o meu sonho. E vai ser do jeito que tiver que ser. Enxuguei as lágrimas, saí do consultório e fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? O meu sonho não vai se realizar, né? Fiquei muito mal.
Naquela mesma semana, estava próximo do Dia das Mães. E eu resolvi fazer uma homenagem para as mães aqui na igreja, cantando um louvor no Dia das Mães. Eu cantei esse louvor, fiz uma homenagem aqui para as mães. E ao entregar o microfone para o pastor, ele começou a falar em línguas. E ele me disse: Silvana, hoje você cantou para as mães. E no ano que vem você vai cantar como mãe, com seu filho no colo. Eu entendi que aquilo era um recado de Deus para mim, para aquele meu momento de sofrimento, porque foi na mesma semana em que eu tinha ouvido diagnósticos horríveis, palavras que só me deixavam mais assustadas, e Deus usou a vida do pastor para falar comigo, para me dizer aquilo que eu precisava ouvir naquela hora. Me revesti de muita fé, de muita coragem. Falei, não, eu vou tentar sim, eu vou buscar isso, né? Vamos encarar essa realidade. E poucos dias depois, uma colega do serviço comentou comigo: olha, conheço um médico que é especialista em gravidez de risco, na região que você mora, em Santo André. É um médico muito bom, atende o nosso convênio, vai lá. De repente, né, pode ser que dê certo. Eu fui. Para minha surpresa, aquele médico me disse algo diferente dos outros sim que eu tinha ido, né? Ele me disse que sim, seria possível, seria difícil, mas não seria impossível. Ele me falou: olha, Silvana, vai ser uma batalha, vou te pedir uma bateria de exames, nós vamos acompanhar de perto, o ideal é que a sua glicemia fique mais controlada, mas vamos tentar, pode ser que aconteça. Eu me revesti mais uma vez de fé e falei: é agora, eu vou tentar. O médico me instruiu, falou: olha, para o remédio, não fica pilhada, não fica com isso na sua cabeça, não cria tantas expectativas, porque o psicológico também influencia muito, né? Então fica tranquila. Ok, eu parei o remédio, segui com a minha vida normalmente. No segundo mês que eu tinha parado o remédio, eu tive um atraso de 5 dias. Falei, mas são só 5 dias, né? É tão pouco, pode não ser nada. Mas para comprovar a minha fé, eu falei, eu vou fazer um teste de gravidez, porque pode ser que já tenha acontecido um milagre. Lembrando da palavra do pastor, porque eu me revesti com aquilo que ele me disse. Aquilo ficou guardado no meu peito. Podia acontecer o que fosse, eu não ia esquecer daquela palavra. O pastor foi muito direto e eu sabia que era Deus usando a vida dele. Tá bom, fui fazer o teste de gravidez. Para minha surpresa, eu estava grávida. Logo depois que eu parei o remédio, eu engravidei e não tinha me dado conta disso, né? Que Deus tinha ouvido as minhas orações tão rapidamente. Aquele pequeno ser crescia dentro de mim, eu orava constantemente, muito feliz mesmo, muito grata a Deus por estar vivendo aquilo, né? Que era praticamente impossível. Fui ao médico, mostrei, ele falou: nossa, realmente você está grávida, foi super rápido, que bom, nós vamos acompanhar, vai dar tudo certo e tal. Perfeito. Aquilo foi passando, os dias foram passando, né? E graças a Deus correu tudo bem. O Heitor nasceu de 32 semanas, porque a minha gravidez foi regada de glicemia muito alta, idas e vindas ao hospital, novamente, porque a vida não é só flores. No Instagram tá lá todo mundo postando foto, rindo, mas a vida real não é isso. A vida real tem altos e baixos. Por isso que eu te encorajo, quando você passa por luta, não é mérito teu, todo mundo passa. E eu passei por muitas. Foram várias idas e vindas ao hospital, até o Heitor nascer, e quando ele estava eu estava com 32 semanas de gestação, o médico falou: olha, você vai precisar, nós vamos ter que marcar a sua cesárea, porque o bebê está muito grande, conforme ele se mexe você sangra, você já não está mais aguentando ele dentro de você, nós vamos ter que fazer o parto. Mais uma vez eu fiquei assustada, pensando: meu Deus, e agora? Foi uma gravidez de muito medo, de muita preocupação, de oração constante. Ungia minha barriga constantemente, orava por aquele bebê, por aquele milagre que estava sendo gerado dentro de mim. Justo eu que achava que eu não ia conseguir. E com 32 semanas ele nasceu. Então nasceu, graças a Deus, saudável, forte, com 4,50 kg. Um bebê enorme, de 32 semanas. Para você que é mãe, 32 semanas é quase 8 meses, né? E o meu bebê nasceu de 32 semanas, não precisou ficar em UTI. Nasceu super saudável, forte, bonito. O bebê mais bonito do hospital era ele. É a realização do meu sonho. A única coisa que eu não tive foi leite. Mas, diante daquele cenário, eu falei: tá bom, né? Eu já estou no lucro, já tenho meu filho, tá tudo certo.
A cicatrização me preocupava muito mais, porque por ser diabética, tudo em mim é muito mais demorado. A cicatrização demora, uma picada de inseto se coça, demora muito para fechar. E como é que vai ser com uma cesárea, um corte, né? São 7 camadas de pele. Como que a gente faz? Mais uma vez, regando ali tudo aquilo de oração, de fé, pedir a Deus para que realmente fizesse um milagre, mais uma vez. E realmente foi um milagre. Não tive problema algum, a minha cicatrização foi ótima. E não tive nada, mesmo fazendo algumas estripulias, eu subia a escada, descia, eu sabia que eu não devia fazer aquilo, mas teimosa, né? Acaba fazendo. E não tive problema algum, deu tudo certo, glória a Deus. Para mim não tinha felicidade maior de saber que Deus ouviu a minha oração, cumpriu a promessa que eu recebi através da boca do pastor, e eu me senti a mulher mais feliz da terra, grata realmente por tudo aquilo que eu estava vivendo. E o tempo foi passando, né? O Heitor crescia e cresce constantemente, com graça, um menino maravilhoso, inteligente, saudável. A saúde que eu não tenho, o meu filho tem, graças a Deus. Foi consagrado na minha barriga. E ele sempre me pedia: mãe, queria tanto uma irmãzinha, queria tanto ter alguém para dividir a minha história, né? Para dividir a minha casa, dividir os meus brinquedos. E eu faltava dizer para ele: filho, não fala isso porque é praticamente impossível eu gerar novamente. Mas eu não ia minar a fé dele, né? Por diversas vezes eu entrei no quarto e encontrei o Heitor orando de joelhos, clamando por um irmão ou uma irmã. Aquilo me deixava assustada, com medo. E eu pensava: meu Deus, olha o que essa criança está pedindo. Ele não entende as dificuldades que eu passo, tudo que eu enfrento, né? A questão da insulina não mudou, eu continuei e continuo usando insulina. Hoje eu tomo insulina 3 vezes ao dia, no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu continuo tomando, mas graças a Deus tenho uma qualidade de vida boa. Então eu pensava: bom, esse problema eu consigo administrar, eu consigo cuidar, mas não vou criar uma expectativa nele de ter um irmão ou uma irmã e isso se frustrar. Não quero abalar a fé dele. Ok. E em 2017, eu e meu esposo fizemos alguns planos, né, para nós. Vamos dar sequência na nossa vida profissional, vamos pensar no que a gente vai fazer. Acho que todo mundo passa por essas incertezas. Como que vai ser o nosso futuro? Vamos trabalhar no quê? Tentamos montar algo para nós e sempre na base da oração, mas Deus tinha outros planos para a nossa vida. Em 2017, eu fui fazer exames de rotina, como todas as mulheres fazem. E nesses exames eu fui diagnosticada. A médica, né, estava fazendo os exames ali, aí ela me olhou, ela falou: Silvana, eu acho que você está com câncer de útero. Meu mundo caiu. Porque eu pensei: agora eu não posso ter esse problema. Para mim aquilo era uma sentença de morte que eu estava recebendo. Eu não posso ter esse problema, eu tenho um filho para criar, né? Não posso deixar o meu filho e perder para um câncer. Fiquei assustadíssima, perdi o chão realmente. Acho que perdi o chão até mais do que quando eu fui diagnosticada com diabetes. E eu não tinha coragem sequer de mostrar os exames para a médica, de dar sequência a um tratamento. Ela falou aquilo durante o exame e eu não queria voltar mais na médica. Foi difícil para engolir aquilo, eu não queria compartilhar com a minha família, eu não queria falar para ninguém, eu queria só chorar, só. Eu orei, mais uma vez eu questionei a Deus. Não devia ter feito isso, né? Mas a gente é ser humano, a gente peca, a gente erra. E eu fiquei pensando: meu Deus, mais um problema que eu não vou conseguir administrar. E tomada por aquele diagnóstico, eu fiquei muito preocupada. Depois de muita insistência, minha sobrinha e minha irmã me convenceram a voltar na médica e ver o que era. Eu tinha que me tratar. E eu fui na médica com a minha irmã. E lá a médica falou: nossa, não é um câncer, Silvana, mas você tem um pólipo no útero. Isso é sério. Isso pode crescer e pode sim virar um câncer. Hoje não é, mas isso pode crescer e pode te dar problema lá na frente. Vamos agendar para tirar o quanto antes. Ok. Então ali eu já estava mais fortalecida, já tinha coragem e falei: tá bom, então vamos tirar. Agendamos a cirurgia, retiramos o pólipo, tudo deu certo, tudo correu bem, perfeito. A médica me disse: Silvana, não tem nenhuma restrição, só que agora o seu útero está limpinho, mas você é diabética, né? Você não vai conseguir engravidar. Já deve ter sido uma luta para você engravidar do seu primeiro filho, você não vai conseguir engravidar, então fica tranquila, tá tudo bem,
tenta só fazer repouso nos primeiros dias, mas tá tudo bem. Pediu para eu não tomar anticoncepcional, tudo bem, não tomei, mas continuei minha vida normalmente. Passaram-se 3 meses e eu comecei a passar muito mal. Era muito sono, era muito mal-estar, era uma sonolência, era enjoo. Eu achei estranho tudo aquilo. Meu esposo ainda falou, acho que você tá grávida. Eu falei, não fala besteira. Eu sei que Deus é Deus de milagres, mas fazer mais uma vez, não, né? Por que comigo? Não, tá. Mas ele insistiu tanto, meu ciclo vinha normal, estava descendo, normal para mim, meu ciclo menstrual. Falei, mas tá muito estranho isso, né? Muito indisposta, passando muito mal. Então eu fui, fiz um exame, fiz o teste, né, de sangue, exame de sangue para verificar. E para minha surpresa, quando eu fiz o teste, eu estava de 6 semanas. Eu quase caí para trás, assim. O chão se abriu. E agora? Eu vou ser mãe novamente. Eu lembrei daquela oração que eu tinha visto meu filho fazendo no quarto, clamando a Deus por um irmão ou uma irmã que viesse fazer companhia para ele. E eu fiquei ali, naquela hora eu lembrei, realmente, Deus ouvindo a oração de uma criança. Não duvide quando uma criança orar por você, ou se colocar de joelhos em prol de uma causa sua. Deus ouve e Ele realiza os desejos do nosso coração. E quando é um pedido sincero, como foi o dele, eu acho que Deus ouviu muito. E realmente eu estava grávida, fui na médica. Ela falou, nossa, é impossível, mas você está grávida de novo. Meu Deus do céu, mais uma vez eu estava grávida e o bebê crescia. Foi uma gravidez muito conturbada, muito complicada. A glicemia não normalizou. Volto a dizer para você, a vida não é só risos como tá lá no Instagram, não. A glicemia não normalizou. Ela continua alta, idas e vindas ao hospital. Eu engordei 5 quilos na minha gravidez. Eu vomitava o tempo inteiro. Foi uma gravidez muito difícil. Mas Deus estava comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sentia o cuidado dele, eu sentia as mãos de Deus sobre mim e sobre a minha bebê. E o tempo foi passando, o médico já tinha me dito, Silvana, você só não pode ter parto normal, né? Por causa da glicemia, por causa da diabetes, você pode ter uma intercorrência na hora do parto e realmente chegar a óbito. Então, vamos agendar uma cesárea, como foi do Heitor, meu primeiro filho, e tudo vai dar certo novamente. Ok. E quando eu estava com 35 semanas, num domingo de manhã, início do ano, várias pessoas indo para a praia, verão, né? A minha filha resolveu nascer. A minha bolsa rompeu em casa e eu fiquei apavorada, atônita. O que eu vou fazer? Do Heitor foi tudo diferente, foi agendado, não teve a bolsa que estourou. Foi um milagre diferente agora, né? Eu estava vivendo um milagre diferente do primeiro. Corre, liga para o médico, verifica o que faz. O médico não estava aqui em São Paulo, estava no litoral com a sua família, mas quando ligamos ele já estava no caminho, já estava vindo e eu fiquei apavorada, porque eu sei que quando a bolsa rompe, o bebê em poucas horas vai nascer. E aí? Aí fui para o hospital, a bolsa rompeu, comecei a sentir dores de parto, assustada, muito assustada, preocupada, porque acho que toda mulher grávida, ela está vivendo um milagre, mas você não sabe qual que é a cara do teu milagre. Como que vai nascer o seu milagre? Isso é bem preocupante. Eu só sabia que eu estava gerando, eu não queria saber muitos detalhes para não atrapalhar a minha fé, para não me deixar entristecida. Em uma das ultrassons que eu fiz, meu filho estava comigo e a gente vendo aquele bebezinho na minha barriga, grande, né, linda, era uma menina. Aí eu não tinha coragem de perguntar nada pro médico, eu só perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem, ok. O meu filho, quando terminou assistindo a ultrassom, ele perguntou ao médico, doutor, eu quero te fazer uma pergunta, a minha irmã é normal? Aí o médico sentou com ele, mostrou a tela, falou, olha, aparentemente tá tudo bem com a sua irmã. Ele falou, ela não tem síndrome de Down, né? Assim, ele tinha medo de que ela nascesse com algum problema físico, síndrome de Down, seria o menor dos problemas, né? Mas ele tinha medo de que ela nascesse com uma má formação, como ele já tinha ouvido falar, ele tinha medo disso. Aí o médico falou, olha, aparentemente não, ela tá normal, tá tudo bem. Ele falou, mas será que ela não é surda? Aí o médico falou, olha, isso a gente só vai saber depois que ela nascer. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu não tenho coragem de perguntar isso pro médico, nem mesmo nas minhas orações eu não perguntei isso para Deus, porque eu já estava me achando tão grata, tão maravilhada de estar vivendo aquilo de novo, quem seria eu para perguntar alguma coisa para Deus?
e não perguntei, não questionei, o tempo foi passando, chegou o parto, vou voltar para o parto. E a bebê, o líquido saindo praticamente todo, se aproximando a hora do parto, realmente o médico não chegava, comecei a sentir dores de parto, que eu nunca tinha sentido, dores fortíssimas. Você que é mãe, você já deve ter passado por isso, sabe a dor que eu estou falando. E o medo que você sente, o que será que vai sair daqui? Como é que vai ser isso? Eu estava muito preocupada, orando, pedindo a Deus que o médico chegasse logo para me aliviar daquela dor, para realmente trazer a minha filha ao mundo. E enquanto eu clamava, quando eu abri os meus olhos, o médico estava na minha frente. Falou, nossa, que fé, hein? Eu tô aqui, eu vou trazer a sua filha ao mundo. É um médico que eu levo para minha vida, assim. Um médico maravilhoso que eu não tenho palavras para agradecer, porque trouxe os meus 2 milagres à terra, trouxe vida, né? Assim, conseguiu fazer os partos dos meus 2 filhos. Realmente a Heloísa nasceu perfeita, sem nenhum problema, perfeita, 35 semanas, nasceu um pouco prematura, ficou sim na UTI, o Heitor não precisou ficar, ela ficou 5 dias na UTI, por conta da glicemia, ela estava acostumada a níveis altos de glicemia, então quando nasceu, assustou, né? Não tinha mais aplicação de insulina, não tinha mais o sangue da mãe, então foi uma realidade diferente. Mas mesmo na UTI, eu sentia o cuidado de Deus. Tinha mães ali que tinham bebês que tinham nascido com 700 gramas, menos de 1 quilo, bebê pequenininho. A minha tinha nascido de 35 semanas com 3,435 kg. Uma bebê forte, gordinha, linda, super saudável. E quando eu estava na UTI, as mães ainda falavam, mas o que essa menina está fazendo aqui? Essa menina tá bem, não precisa estar aqui. Eu entendi que Deus tinha permitido aquilo para que na UTI, tanto eu como meu esposo, pudéssemos dar uma palavra de ânimo para aqueles pais que estavam ali, assustados, com medo do que podia acontecer, do que estava por vir. E Deus foi presente em todo o tempo. A gente ficou 5 dias apenas com a nossa bebê na UTI. Foi um período curto até mesmo, mas graças a Deus teve alta, deu tudo certo. E para minha surpresa, eu que não tinha dado de mamar para o meu filho, para o meu primeiro filho, tinha bastante leite, pude amamentar a minha filha, porque Deus é um Deus de perfeição. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina. Eu queria ser mãe, eu me via amamentando, eu queria passar por tudo aquilo. Por isso que eu te falo, eu te encorajo, se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Deus realiza sonhos ainda hoje, nos dias atuais, Ele ainda realiza sonhos. O meu sonho era dar de mamar, era ser mãe, era gerar, e Deus permitiu com que aquilo acontecesse na minha vida. Eu amamentei a minha filha hoje já tem 2 anos e 8 meses, super saudável. A audição dela é perfeita, ela fala muito, ela ouve muito, e sempre que eu vejo ela atenta, ela não pode ouvir um barulho que ela pergunta, que barulho é esse? E isso mostra o quanto que a audição dela é perfeita. Nosso Deus é um Deus de perfeição, Ele trabalha nos mínimos detalhes. A preocupação do meu filho, eu tenho certeza que ele orou naquela época, e a preocupação dele, hoje eu vejo o quanto Deus foi fiel e permitiu que ela nascesse perfeita e que crescesse perfeita, como ela está crescendo. Os meus filhos são uma bênção. É difícil ser mãe? Sim, não é só flores, não é só alegria. Tem dias que dá muito trabalho, que você fala, meu Deus, eu estou esgotada, eu não aguento mais. Aí você vê o rostinho, você vê um sorriso, vem um abraço, vem um beijo, e você fala, eu aguento sim. Deus te adestra para a vitória, Ele te adestra para vencer. Independente das situações, independente das circunstâncias, Deus é Deus e Ele opera milagres. A palavra de Deus diz em Josué 1:9, não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando eu ouvi os diagnósticos dos médicos que me diziam que eu não podia gerar, eu me fortalecia nessa palavra. Eu pensava nisso, que Deus tinha mandado que eu fosse forte, corajosa. Não era hora de entregar os pontos, não era hora de desanimar, de ficar prostrado diante de um diagnóstico. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente de um diagnóstico médico contrário, independente do tamanho da tua fé. Só se reveste de coragem, só não desiste.
Não desiste, continua, persista, porque Deus ainda é Deus que realiza sonhos e realiza milagres. Vamos orar? Eu tenho certeza que do mesmo jeito que Deus operou milagres na minha vida, na minha família, na minha casa, eu tenho certeza que Ele pode realizar milagres na sua vida também. Aquele sonho seu que está esquecido, que está engavetado, Deus tem um milagre certo na hora certa para você. Não desanime, não desacredite, apenas confie. Na hora certa tudo dá certo, né? Vamos acreditar nisso. E se você recebeu de repente um diagnóstico de um Covid, ai meu Deus, é uma sentença de morte. Não é. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ele é o Criador. Então, assim como eu fiquei assustada quando eu fui diagnosticada com diabetes, com um pólipo que parecia que era um câncer no útero, eu digo a você, fique forte, se fortaleça, busque a Deus, busque a direção de Deus na palavra. Deus realiza infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você precisa. Ele realiza infinitamente mais. Depois acompanha em Efésios 3:19, do 19 ao 21, que ele fala exatamente isso. Deus é um Deus de abundância, que realiza infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Então Ele pode realizar na sua vida. Não é um Covid que vai te prostrar, não é um diabetes que vai te derrubar, não é um câncer que vai te derrubar, não é a palavra final. A palavra final vem de Deus, é Ele que vai dizer o futuro da tua vida. Então ore comigo, da mesma forma que Deus realizou esses sonhos na minha vida, eu tenho certeza que vai realizar na sua também. Fique forte, se fortaleça. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco essas pessoas que estão me assistindo em Tua presença, Senhor. E peço, clamo a Ti, que da mesma maneira que o Senhor operou um milagre na minha vida e realizou o meu sonho, que o Senhor possa realizar os sonhos delas também. Que não seja nenhum diagnóstico, Pai, que façam com que elas se prostrem, com que elas se desanimem. Mas reveste elas, ó Deus, com capacitação do alto, com coragem para lutar, com coragem para enfrentar aquilo que for necessário. Deus permite a prova, mas Ele também vai te dar condições de passar por ela, firme e forte, com um sorriso no rosto, mostrando que o Senhor é um Deus de alegria, é um Deus de abundância, que faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. O Senhor é o Deus, nosso Criador. Então, Senhor, eu coloco essas pessoas na sua presença e clamo por um milagre na vida delas. Tenho certeza, Pai, que assim como eu, futuramente elas vão estar aqui dando um testemunho, compartilhando com outros, ó Deus, aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor faz, porque o Senhor é um Deus de milagres e é o mesmo Deus que continua sendo o mesmo, foi ontem, hoje e vai ser eternamente o mesmo Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está me assistindo. Eu te agradeço, Deus, por poder ter vivido tudo isso e por constantemente viver o milagre, Pai. O milagre que o Senhor me faz andar em lugares altos. O Senhor me faz, ó Pai, passar todas as enfermidades, ó Deus, enfrentar todas elas com um sorriso no rosto, crendo que o Senhor é um Deus que realiza promessas e que realiza sonhos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então fique fortalecido nessa palavra, não se desanime, se reveste, creia que só Deus dá a palavra final. Só Deus pode mudar toda a tua história, mas Ele pode e Ele vai fazer, se você quiser, tá bom? Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.